E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma refutação ao Publicador do Reino. Então, para quem não sabe, o Publicador do Reino ele é um defensor do corpo governante, ele não é cristão. E o Publicador do Reino acredita que toda pessoa que discorda do corpo governante é apóstata. Menos o próprio Publicador do Reino, porque o corpo governante manda ele não fazer o que ele está fazendo, mas ele tem uma página na internet contrariando o corpo governante para defender o corpo governante. É exatamente esse paradoxo aí mesmo. Caso os anciãos da congregação do Publicador do Reino descobrissem que ele está fazendo o que está fazendo na internet, o Publicador do Reino provavelmente ia parar numa comissão judicativa e ia ser desassociado por ter tratos com apóstatas, segundo o que ensina o corpo governante, tá? Então, só com base nisso, você já tem uma noção da mente paradoxal que é esse cidadão aí. É semelhante a uma mulher que apanha do marido, e aí um parente dela quer denunciar o caso, mas a mulher, apesar de apanhar do marido, vai lá e defende o agressor. Sabe aquela mulher de canalha que fica defendendo o canalha que bate nela? É exatamente isso que faz o Publicador do Reino em relação ao corpo governante. O Publicador do Reino vai contra as orientações do corpo governante, e essas orientações são regras, tá? Para poder defender o corpo governante. Ele mente a respeito do que o corpo governante diz, dizendo que o corpo governante diz algo que não diz, e dizendo que não diz algo que diz, para poder defender o corpo governante. É esse o nível desse cidadão que é um paradoxo ambulante. E quando a pessoa vive nessa obsessão, ela não consegue ler a Bíblia de uma forma objetiva. Ela lê a Bíblia segundo a interpretação do corpo governante. Pois bem, eu tinha feito um texto ali, bem breve, né, que mostra que não há relação intertextual entre as outras ovelhas de João 10,16 e a grande multidão de Apocalipse capítulo 7. E o Publicador do Reino tentou me chamar de sectário, dizendo que existe relação. E aí ele fez um longo texto ali tentando provar que existe relação, só que 99,99% do texto dele não é o que a Bíblia diz, é o que ele entende a partir do que a Bíblia diz. E é isso que eu tenho falado várias vezes. O Publicador do Reino não consegue diferenciar a interpretação do corpo governante daquilo que a Bíblia está dizendo. Às vezes essas duas coisas estão em harmonia, sem dúvida, né? Mas muitas vezes o que o corpo governante diz não é o que a Bíblia está dizendo. E o Publicador do Reino não consegue diferenciar esses dois conceitos. Ele acha que interpretação e sentido da Bíblia é a mesma coisa. Ele não consegue diferenciar. Então ele fez todo um texto argumentando que a grande multidão e as outras ovelhas são a mesma coisa. Só que em nenhum momento ele citou um texto que dissesse isso. Tudo que ele argumentou foi com base na interpretação dele. E essa interpretação, evidentemente, é 100% subjetiva. Só que ele não consegue diferenciar isso. Ele não consegue perceber que a argumentação dele é subjetiva e interpretativa, não literal. Não é o que a Bíblia está dizendo, é o que ele entende a partir do que a Bíblia diz, baseado naquilo que o corpo governante já ensinou sobre isso. Então eu vou ler algumas partes do argumento dele, eu não vou ler todo o argumento porque é longo e porque grande parte aqui da argumentação é viagem dele, tá? Ele diz assim, ó, a identidade das outras ovelhas se torna totalmente objetiva, só na cabeça dele, né? Se considerarmos os versículos circuncidantes à luz dos outros textos bíblicos, como evidenciaremos debaixo do seguinte escopo. Tá, ele vai falar de objetivo. Pelo visto, ele não sabe o que é uma definição objetiva. O que significa objetivo? Objetivo significa de acordo com o objeto. Só que ele está falando aqui de objetividade, mas toda a argumentação dele é 100% subjetiva. E eu vou mostrar para você. Tá, ele diz ali, ó. Os sectários começaram a perceber algumas implicações de acreditar que todos os cristãos devem tomar dos emblemas da comemoração. Meu Deus, uma coisa não tem nada que ver com a outra. De tudo que eu argumentei, nada tem a ver com a ceia do Senhor. A única coisa que eu disse é que o texto de João capítulo 10, versículo 16, não relaciona as outras ovelhas com cristãos com esperança terrestre. Foi só isso que eu disse, isso não tem nada que ver com o novo pacto, seu cabeçudo. Então veja só, o Publicador do Reino... Cara, eu acho que ele não bate bem. Ele não bate bem, assim. Ele tem umas viagens, assim, sabe? Ninguém tá falando da ceia do Senhor, cabeçudo. Cara, mas que viagem, cara. Bota viagem. Eu sou TDAH, tá? Com laudo clínico, tá? Mas o Publicador do Reino é o cara que mais viaja na face da terra, cara. E ele diz assim, ó. Fazendo isso, eles se equiparam cada vez mais às interpretações da cristandade pagã. Engraçado porque tu não diz isso do corpo governante, né, Publicador do Reino? Por exemplo... A tradução do Novo Mundo de 1986, em português, sempre traduziu as palavras nefesh e psique por alma, e criticava as outras traduções da Bíblia, que traduziam essa palavra por criatura vivente, às vezes por alma, mas às vezes por ser vivente, e dizia que essa tradução aí arbitrária, que a cristandade fazia das traduções, escondia o verdadeiro sentido da Bíblia.
Isso quem dizia era a liderança da Torre de Vigia, criticando as traduções que deixavam de verter nefesh e psique por alma. Engraçado porque o corpo governante fez isso em 2013. E você não criticou isso. Ou seja, o corpo governante se assemelhou à cristandade. Porque a nova tradução de 2013, né? A tradução do Novo Mundo de 2013, traduz nefesh às vezes por alma e às vezes por ser vivente, por ser, enfim, escondendo o sentido original da palavra grega, exatamente como faziam as traduções da cristandade que a organização criticou duramente durante décadas. E você não criticou o corpo governante por isso. O que você é então? Você é um hipócrita. Porque quando o corpo governante faz uma coisa, você apoia. Se eu disser o contrário do corpo governante, você me chama de apóstata. 2 meses depois, o corpo governante muda e passa a dizer o que eu estava dizendo e me dá razão. E aí, simplesmente você apoia de novo o corpo governante. Engraçado, né? O que você é? O publicagado do reino é nada além de um servo de homens. Ou seja, se amanhã o corpo governante disser o contrário, o publicador do reino vai defender o contrário, vai dizer que nunca defendeu isso que ele está defendendo e vai dizer que o corpo governante não estava dizendo exatamente o que estava dizendo. O Rocher dos Escondidos fez isso, ou melhor, o Gadocher dos Escondidos fez isso, o publicador, ou melhor, o publicagado do reino, também fez isso e sempre vai fazer isso. É isso que eles fazem, é isso que eles são. Ele disse mais à frente, todo o contexto do capítulo 10 de João faz alusão ao pacto da lei e ao novo pacto, à esperança celestial e à terrestre. Eu não sei que Bíblia tu tá lendo, mas essas expressões não estão nem na Bíblia, tampouco no capítulo 10. Publicador do reino, cara, eu fico assim, com uma vontade de perguntar, o que tu fuma, cara? De onde tu tirou isso daqui, cara? Mas abaixo ele disse, Jesus Cristo disse, eu sou pastor excelente, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Assim como meu pai me conhece, eu conheço o pai. E entrego a minha alma em benefício das ovelhas, e tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A estas também tenho de trazer, e elas escutarão a minha voz, e se tornarão um só rebanho, um só pastor. Tá, cadê a esperança terrestre? Cadê a esperança celestial? Ele falou que o contexto inteiro fala de esperança celestial e terrestre. Você viu alguma coisa sobre isso? Não tem nada na Bíblia. Pelo amor de Deus, cara. Eu digo assim, esse cara, assim, eu sou TDAH, mas esse cara me ganha, cara. Não tem nada de esperança terrestre, de esperança celestial. O contexto nem menciona isso, cara. E se você achou isso ruim, veja agora. Mais à frente ele diz assim, ó. Ovelhas. O primeiro ponto é entender que as referidas ovelhas são apenas aquelas que conhecem, faltou o que ali, né? Que conhecem a sua voz, isto é, a autoridade de seu pastor Jesus Cristo. Essas são as primeiras ovelhas. As outras ovelhas não são essa. Ou seja, as outras ovelhas não reconhecem a autoridade do seu pastor Jesus Cristo, porque ele está dizendo que essas primeiras ovelhas são só os ungidos, né? Ou seja, as outras ovelhas não reconhecem a autoridade de Jesus. E aí ele prossegue. Isso torna claro que o aprisco das ovelhas que Jesus contrasta com as outras ovelhas não pode ter sido a nação de Israel, porque poucos daquela nação reconheceram a Jesus como seu pastor. Tá, mas isso não é argumento, porque Jesus poderia estar se referindo apenas aos judeus que reconheciam a sua voz, às ovelhas que reconheciam a sua voz dentre os judeus. Então isso não é argumento, isso é interpretação. Então você não está falando de acordo com a Bíblia, você está falando de acordo com a sua interpretação. E é isso que eu falei, ele não sabe diferenciar as coisas. Ele acha que aquilo que ele entende da Bíblia é aquilo que a Bíblia diz, e é justamente por isso que o corpo governante comete tanto erro, porque o corpo governante pensa a mesma coisa. Eles não conseguem diferenciar o que Jeová diz daquilo que o corpo governante diz. Eles acham que é a mesma coisa. Não é. Ele continua mais à frente. As outras ovelhas. Então quem são as ovelhas do aprisco que formariam um só rebanho com as outras ovelhas? Seriam os discípulos judaicos, ao passo que as outras ovelhas seriam gentios, que no devido tempo foram aceitos como cristãos ungidos? Embora comentaristas da cristandade e alguns sectários, a que ele se refere a mim, né? Muitas vezes apresentem tal explicação, ela não se harmoniza com outros textos. Tá, mas isso é interpretação tua. Isso não é o que a Bíblia está dizendo, isso é interpretação. Você não sabe diferenciar as coisas? Não, não sabe. E outra, vai tomar vergonha nessa tua cara, publicador do reino. Vai tomar vergonha nessa tua cara porque o único sectário aqui é tu. Porque é tu que lambe as botas do corpo governante quando o corpo governante está errado. É tu que apoia o corpo governante quando o corpo governante promove seita. É tu que passa pano para Betel quando o Betel promove seita. E aí tu vem chamar os outros de sectários? Tu não tem vergonha na cara não, homem? O único sectário aqui é tu. Porque é tu que defende seguir a homens. O corpo governante dividiu famílias com vários ensinos falsos e tu sabes muito bem quais são esses ensinos. E tu apoiou. Não apoiou? Então escuta aqui, ô publicagado do reino do demônio. Tu não tem moral nenhuma para chamar ninguém de sectário.
porque dos sectários tu é o maior. O publicador do reino defende abertamente que qualquer discórdia pública e crítica ao corpo governante é apostasia. Se isso não é defender sectarismo, o que é defender sectarismo então? Publicador do reino, cala tua boca, tu não tem absolutamente moral nenhuma para falar alguma coisa nesse assunto. Porque dos sectários tu é o líder deles. Tu é o cara mais herege que eu já conheci. Tu é pior do que os apóstatas que tu critica. Pior do que eles. Tu e o Gadochê dos escondidos. Isso sem falar que tu viaja na maionese, né? Seguindo mais à frente, ele diz assim, ó. Irmãos de Cristo, atenção a esse fato. Jesus Cristo referiu-se a esse pequeno rebanho de discípulos como sendo seus irmãos. O que isso tem a ver com as outras ovelhas? Isso não tem nada que ver com as outras ovelhas. Você saiu totalmente do texto de João capítulo 10. Ele está em Lucas capítulo 12, falando dos irmãos de Cristo, do pequeno rebanho. Cara, mas assim, ó, dá até pra admirar o publicador do reino, porque a vida dele, eu não sei o que ele faz da vida pra sobreviver, pra ganhar dinheiro, mas ele vive viajando, sabe? Porque assim, cara, ele saiu totalmente do assunto. Ele nem tá falando mais de João capítulo 10. Meu Deus, esse cara é uma viagem, velho. Aí ele cita Gálatas 3, 27 e 29, Romanos 8, 17. Mas o que é que isso tem a ver com João capítulo 10, cara? Por que tu não fica em João capítulo 10? Assim, cara, eu estou estarrecido com a maionese na qual esse cara viaja. Então não tem nem como dar réplica, porque ele não conseguiu nem responder a pergunta. Ele divagou tanto assim e saiu tanto do assunto. É claro que ele tem que fazer isso, porque se ele ficar no texto, ele não consegue. Não existe relação intertextual entre as outras ovelhas e a grande multidão. Pode ser que se refiram ao mesmo grupo? Não é impossível. Pode ser que as outras ovelhas se refiram às mesmas ovelhas de Mateus 25 lá? Não é impossível. Mas contextualmente não tem base objetiva. E ele diz que tem base objetiva, ele fez uma dissertação inteira e até agora ele não falou porcaria nenhuma. Por quê? Porque ele não consegue. É isso que dá você ser escravo de uma ideologia. Então eu costumo dizer que as pessoas não têm ideologias, as ideologias têm pessoas. Porque como uma pessoa é controlada por uma ideologia, ela não consegue raciocinar. Falou, não disse porcaria nenhuma. Divagou tanto assim que ele foi para Marte, para Saturno, saiu da Via Láctea, foi para Andrômeda e voltou. E achou que disse alguma coisa. Não disse nada. Cadê as outras ovelhas com a grande multidão? Não tem. Bem, visivelmente o publicador do reino não sabe a definição de objetivo, né? Algo que é objetivo, que não é subjetivo. Objetivo é aquilo que tem a ver com o objeto e subjetivo aquilo que tem a ver com o sujeito. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: se de fato existisse relação entre as outras ovelhas e a grande multidão, relação objetiva, né? Por que é então que o publicador do reino teve que escrever um textão enorme, ligando o texto de Romanos, de Gálatas, de sabe-se lá o quê, e no fim das contas ele acabou colocando a opinião dele e dizendo para os outros que era o que a Bíblia está dizendo. Ora, se existisse uma relação objetiva entre as outras ovelhas de João 10,16 com a grande multidão, você só precisava citar um texto. Então eu vou dar um exemplo aqui de relação objetiva entre textos. Veja só, se você for em João capítulo 12, versículo 13, eu estou lendo aqui na tradução Novo Mundo 1986, diz assim, ó: Então pegaram folhas de palmeiras e saíram ao encontro dele, e começaram a gritar: Salva, rogamos-te, bendito é aquele que vem em nome de Jeová. Bendito é o Rei de Israel. Se a gente for ler ali no versículo 12, um pouco antes, diz que essa era uma grande multidão. E aí surge a pergunta: essa grande multidão é a mesma de Apocalipse? Bom, não é a mesma porque são períodos diferentes, mas uma é o tipo profético da outra. Ou seja, esta daqui representa a grande multidão de Apocalipse. Só que essa grande multidão aqui não tem esperança celestial ou terrestre, não é esse o ponto. O ponto é que ela representa profeticamente a grande multidão de Apocalipse. Como é que nós sabemos? Primeiro, porque é chamado de grande multidão, ou seja, o nome é o mesmo. E segundo, porque essa grande multidão tem palmas nas suas mãos e espera o rei chegar. E isso é dito exatamente assim da grande multidão lá em Apocalipse, conforme a gente pode ver. Diz lá em Apocalipse 7,9, diz assim, ó: Depois disso, vi uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de palmeiras nas suas mãos. Ou seja, a mesma coisa que se diz daquela grande multidão que estava esperando Jesus entrar em Jerusalém. Então isso é uma prova objetiva de relação entre dois textos. Não existe isso no que tange as outras ovelhas. Quantos textos, publicador do reino, eu precisei citar para mostrar essa relação objetiva? Eu só precisei citar os dois textos, um e outro, só isso. E foi suficiente, tá, publicador do reino? Então, só para o teu registro, isso é uma prova objetiva de algo.
Agora eu te pergunto, você consegue fazer a mesma coisa que eu fiz com um texto da Bíblia, sem adicionar a tua interpretação pessoal, e fazer uma relação entre as outras ovelhas de João 10,16 e a grande multidão de Apocalipse? Tu não consegue. E olha que esse cidadão aí é confiante, né, cara? Ele falou ali com confiança, né? Sim, existe uma relação objetiva, mas tudo que ele falou é subjetivo. Ele não sabe nem a definição de algo objetivo. Cara, isso não tem cabimento, cara. Mais à frente ele diz assim, elemento tempo. O que o Rei Jesus Cristo lhes disse ajuda-nos a entender que estão envolvidas duas classes distintas. Os judeus e os gentios também são duas classes distintas. E outra, ele não está nem entendendo o que eu argumentei. Eu não disse que não há duas classes distintas. E por que é que eu não estou surpreso que o publicagado do reino não entendeu o que eu argumentei? Porque ele nunca entende porcaria nenhuma do que eu digo. E não é porque ele é burro. Ou é também, né? Mas não é porque ele é burro, eu acho. É porque ele é bitolado na ideologia. Seguindo, ele diz assim, suas palavras às ovelhas eram, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo, Mateus 25:34. E cadê João 10:16? Tu tá saindo do texto, eu tô falando das outras ovelhas, tu foi lá para Mateus 25:34. Volta pra terra, publicador do reino. Ninguém tá falando disso, eu tô falando da grande multidão. O texto de Mateus 25 fala de outras ovelhas? De fato, o texto de Mateus 25:34 apresenta ali ovelhas que ajudaram os irmãos de Cristo e tarará, herdaram o mundo desde a fundação do mundo. Com isso eu concordo, mas eu nunca argumentei contra isso. E sequer tu entendeu alguma coisa do que eu falei, e não é de surpreender porque tu nunca entende porcaria nenhuma do que eu falo. Eu sei que em Mateus 25 existem duas classes ali, e essas duas classes são repetidas lá em Apocalipse, eu entendi isso. A questão é, qual a prova objetiva, não subjetiva, que conecta os textos? Escuta aqui, seu cabeçudo, tu sabe a definição de algo objetivo? Não sabe, né? Isso é tua interpretação. O que você não consegue entender, publicador do reino, é que há uma diferença entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que tu supõe que esteja na Bíblia. O publicador do reino é a perfeita fruta do corpo governante. Ele pensa de si mesmo aquilo que o corpo governante pensa de si próprio. Eles acham que a interpretação deles é a palavra de Jeová. Eles não conseguem diferenciar o texto bíblico objetivo da interpretação subjetiva deles a partir do texto. Eles acham que é a mesma coisa. E é por isso, achando que é a mesma coisa, que eles mandam desassociar quem discorda deles. Porque eles não conseguem perceber a diferença. Pode ser que o publicador do reino está certo? Não é impossível. Eu não estou dizendo ou afirmando que ele está errado. Eu estou dizendo que a Bíblia não provê base objetiva para tal conclusão. Mas o publicador do reino não entende porcaria nenhuma do que eu falo. E esse cara tem problema, velho. De boa, esse cara só pode ter problema. Eu até vou parar por aqui, nem vou continuar. Mas aqui já deu pra ver. Tá, gente? Um abraço pra vocês. Desculpa qualquer coisa aí. Até a próxima.